Eu queria só passar para a galera rapidinho o que o Benja, né, conversou com o JJ. Muita gente chegando para saber o que o JJ falou finalmente. Eu falei com ele ontem e ele me disse que não deu entrevista, que era um papo informal. Mais um falando isso, Tiagão, tá? Eu acho que você está começando a receber os meus superchats aí também, né? O Antônio, não, foi o William, né? Ele fez aqui também. Beleza, a gente já vai ler. Aí ele fala isso, ó, que era um bate-papo informal. Não que ele tenha falado aquelas coisas, mas ele falou que não deu entrevista, tá? Não que ele não tenha falado, mas ele falou que não deu entrevista. Não sabia que seria publicado. Diretoria do Flamengo, vamos se posicionar. Banca ou não banca? Daqui a pouco pode ficar tarde. Eu ainda acho que isso não é motivo para preocupação, pois o Flamengo tem um baita time. Para mim, a maior preocupação no Flamengo hoje é o Paulo Souza e Jorge Jesus. Eu vou repetir, a diretoria do Flamengo está na hora. Vamos lá, banca, crava. O Flamengo não tem que trocar treinador. Por que ele está falando isso? É o Paulo Souza e não adianta a torcida reclamar, gritar o nome do mister. É hora de apoiar e blá, blá, blá. Senão, todo jogo vai ser a mesma coisa. É ruim isso, é ruim para o Flamengo, para os jogadores, diretoria, Paulo Souza, isso aí o Benja se posicionando. Então, o Jorge Jesus falou para o Benja, tá? Ligou para ele após a saída para Portugal, já avisando a ele que pode ter realmente falado as coisas, mas que era uma conversa privada, um bate-papo. E aí a gente tem o familiar do Jorge Jesus também explicando um pouco disso, né, Tiagão? Eu vou só ler aqui o Antônio Miglioranza Neto. O MCP agora passou dos limites. Além de defender o Paulo Souza, chamou a torcida do Flamengo de arrogante e que tem robozinho nas redes sociais. Além de justificar Paulo Souza com contusões e chances de gols perdidas. O Luiz Alberto Ferreira, a expectativa que estou é a mesma do gol do Pet aos 43 do segundo tempo. Fora Paulo Souza, vamos pressionar. Dá tempo, galera. O cara comparando ao Pet em 2001. William Lima, muitos torcedores estão caindo no papo do... Eu não vou ler, né? Xingou aqui o Mauro César. Que o torcedor... Não. Calma aí. Ó, o papo do Mauro César, tira o resto. Que o torcedor não pode aceitar Jorge Jesus de volta por falta de amor próprio. Amor próprio é continuar com esse técnico pífio e patético. Volta Jorge Jesus. Olha aí, a Danizinha Nogueira mandou aqui também. Pode ler o seu aí, Tiagão? Não, a gente vai na mesma ordem. Mas, ó, ética... Os mesmos que criticam o Jorge Jesus são os mesmos que falam para o Pedro abandonar o Flamengo. Pura hipocrisia. Poetas do futebol. Eu vou passar uma pergunta para você do Juan Carlos da Silva. Papa e Pilhado, o que muda com essa entrevista no Bem Amigos? Eu meio que já falei, né? A decisão do Marcos Braz. Fala aí, Pilhado. Muda tudo. Se na entrevista para o Bem Amigos o Jorge Jesus falar de uma forma bem diferente do que foi vazado, muda tudo. Eu vou querer ver coleguinha chamar ele de antiético, de mau caráter, de canalha, porque muda tudo. Se publicamente ele tiver uma postura ética totalmente diferente do que foi vazado, eu quero deixar bem claro. O que foi dito em off, um familiar do Jorge Jesus diz que muitas coisas não eram verdades e que outras foram tiradas de contexto. E outra coisa, se a pessoa fala em off, ela não está se pronunciando. Não tem nada de antiético ela falar que quer voltar para o Flamengo, que tem até o dia 20 para voltar. Ela não falou aquilo numa entrevista, não estava sendo gravado, não estava sendo filmado. Muda tudo. Se no Bem Amigos ele se posicionar de uma forma diferente do que foi vazado, que é a informação que eu já recebi, eu acabei de receber uma mensagem que me diz, Tiago, eu garanto, o que foi falado, temos nova declaração. Temos nova declaração do familiar próximo do Jorge Jesus. Olha só. Ele deixa Chegou claro, agora. O que foi falado no Bem Amigos não tem nada a ver do que foi vazado. Isso já é uma informação. E o Papa traz outra bomba aí pra gente, galera. Tem mais. Galera já vai chegando. Audiência. Se inscrevendo. Vamos se inscrever nos canais aí, né? Agradecer. Deixa o seu like na live do Paparazzo, na minha live no canal Pilhado e se inscreva no canal Paparazzo Negro e no canal Pilhado. É muito importante pra gente que vocês se inscrevam nos canais, tá? Fala, Papa. Estamos aí com mais de 8 mil pessoas com a gente já simultânea. A nossa intenção é bater 15 mil, hein? Não, eu já tenho aqui o número atualizado, 9.800 pessoas simultâneas.
Ah, então vamos embora. Então vamos embora. Então vamos bater 15 mil. Vamos bater Manda 15, 20 aí. mil, a gente vai subindo. Subir os likes aí, olha só. O Compartilha. Metanias Leite, o melhor pro Fla agora, é voltar com JJ. Se der certo, será maravilhoso. Se não, acabará com a história de viuvice do JJ. Aí é o seguinte, o Tiagão tá aí também o Thiago, o produtor, tá aí no backstage. Eu vou pedir para ele, então, ficar controlando, favoritando todos os superchats, para eu não precisar ficar controlando aqui, poder ler as paradas aqui, beleza? Pode porque deixar, então. Tem muitas mensagens aqui do familiar do Jorge Jesus, né? Familiar próximo, que eu tenho que tomar aquele cuidado para não entregar quem é. Tá. Então, Papa, só responde esse aqui, depois o Thiago vai selecionar todos. Pilhado, esclarece de uma vez. Qual o valor da multa do contrato do Paulo Souza? As notícias estão desencontradas. O que eu já ouvi é que é de 20 milhões de reais. É isso, Papa? O Diogo Dantas, do Jornal Extra, e ele é muito bem informado nessas questões aí, principalmente de multas rescisórias, de tempo de contrato. O Diogo Dantas é muito bem informado nesse quesito, tá? Então, eu acho que eu não quero nem discutir a informação do Diogo. Ele passa que hoje, por questão de tempo de tempo cumprido de contrato do Paulo Souza, a multa caiu. E que essa multa hoje é de 6 milhões de reais. Eita, é bem baixo, hein? É um valor baixo. 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Vai começar a selecionar os superchats. Pode falar, Papa, um familiar bem próximo do Jorge Jesus te mandou outras mensagens agora? Daqui a pouco a gente lê os superchats. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Primeiro ele fala, me liga, gostaria muito de falar contigo, né? Eles falam consigo, né? Ele fala, toda a conversa foi uma conversa privada entre amigos, enquanto se via o jogo numa casa privada, só algumas pessoas, respectivos cônjuges e eu. Grande parte das informações divulgadas não são verdade, tá? E as outras são retiradas de contexto. O Jorge Jesus não deu nenhuma, quase que eu caio aqui, não deu nenhuma entrevista ou declaração pública. Nem vai dar, nem falar publicamente sobre o Flamengo nesse período de férias familiares. Mas ele, por bem amigos, ele vai falar do Flamengo, mas quando requisitado, né? Quando requisitado. Aí ele fala aqui, ele não veio para cá agitar o Flamengo nem prejudicar o Paulo Souza. Ele jamais prejudicaria, tem todo o respeito do mundo pelo Paulo Souza, nós viemos para cá de férias só. Então, isso aí foi dito antes do rebuliço do agente do Paulo Souza e do próprio Paulo Souza alfinetarem o Jorge Jesus, né? Ele ainda fala aqui o seguinte, ele ama o Flamengo, mas não quer perturbar ninguém. Isso aqui é gente muito próxima do Jorge Jesus, dizendo ele ama o Flamengo, mas não quer perturbar ninguém. Aí ele falou o seguinte, acho muito feio alguém atacar assim, sem sequer apurar os factos. Para mais sendo português, ainda mais sendo português, só mostra que nem toda a gente tem profundidade para ser correto. Eles se conhecem. Podia ter ligado e conversado, mas é mais fácil atacar. Olha só, Tiagão. Eles estão muito magoados e chateados, principalmente com o staff e com o Paulo Souza, tá? Aqui ele fala, foram dias... Ele fala comigo porque ele não conseguiu me responder ontem. Desculpa, amigo, foram dias complicados. Jorge Jesus ficou muito triste com o que aconteceu. Com o facto de as pessoas terem acreditado no Renato Maurício Prado. Até me irrita falar o nome dele. Olha só. Não falei para você algumas horas porque o Jorge pediu para que não falasse com ninguém, que queria estar à vontade. Desculpa, amigo. Queria te agradecer pela confiança e a amizade que mostraste, porque ele fala, Thiago, que a gente foi justo, né, de não tomar nenhuma posição de atacar e tal, e tá mostrando apenas tudo que está sendo publicado do lado de cá e do lado de lá, né? Então, tem o lado de cá da família e o lado de lá também, de quem está falando das outras coisas. Aí foi isso, essa mensagem, depois eu falo contigo, mas melhor, né? Cara, eles estão muito magoados, muito machucados. Essas são todas as mensagens desse familiar
do Jorge Jesus, algumas que eu não tinha ainda te passado porque ele mandou há pouco tempo.